Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, analisando as ações listadas na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, Brasil Bolsa Balcão. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, deixe seu like, deixe seu dislike, faça o seu comentário e aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. No nosso vídeo de hoje, nós vamos fazer referências às indicações de ações que têm dividendos consideráveis, aqui no caso acima de 19%, o dividend yield, como é o caso das companhias listadas que neste ano estão pagando, como a Copel, a Copasa e a Vale. No caso a Copel 23,87%, quase 24% de dividendos, a Copasa pagando 22,80%, quase 23%, e a Vale pagando 19,01%. Por que eu não entro nessas companhias, pelo menos na forma como são colocados aqui, somente pelo dividendo? Esse é o nosso vídeo de hoje. Siga o meu raciocínio aqui. É muito comum nós encontrarmos notícias como essa da Expert. Top dividendos da XP para abril de 2021. Então, aqui nesta reportagem você vai encontrar os 5 papéis que buscam um retorno absoluto maior que o CDI. Então, uma referência. Mais abaixo na matéria você vai encontrar 5 ações que são indicadas. Já nesta reportagem aqui da Suno, você vai encontrar aqui quais são as melhores ações que pagam dividendos para 2021. Aqui tem um indicativo mais abaixo na reportagem, tem uma lista daquelas ações que são sugeridas. No caso aqui é uma reportagem ainda de 2020, com base nos resultados de 2020. Essa aqui já é uma reportagem bastante interessante, porque são 10 ações para que você ganhe 10 mil por mês aqui no The Cap Finanças. Nessa reportagem aqui, você vai encontrar mais abaixo uma lista com as ações sugeridas pela companhia. Observe aqui, que até são ações bastante consistentes, são ações que realmente elas têm o histórico de pagamento de dividendos. Não sei se com esses investimentos estão assegurados os 1.000 por mês, mas o fato é o seguinte, como elas são pagadoras de dividendos, mas a gente sempre tem que considerar como é que elas vêm evoluindo ao longo do tempo, não no que elas estão fazendo neste ano, ou logo imediatamente no ano passado, para que a gente não caia em alguma distorção. E ainda é interessante considerar nessa matéria o seguinte aspecto, porque ele discrimina por ação. Se você só investir na Itaúsa, você investiria 413 mil, isso aqui lhe asseguraria, com os dividendos da oportunidade, do momento, R$1.000 por mês. No entanto, se você investisse na Cyrela, você teria, pelos dividendos do momento, 68 mil, você teria 68 mil investidos para ganhar R$1.000 por mês. No caso aqui da CESP, você teria investido 110 mil para ganhar R$1.000 por mês. Então é o quanto você investiria em cada uma dessas empresas para ter o retorno de 1.000 por mês. Mas será que funciona exatamente assim, como está mostrado nessa matéria? Aqui nós já temos uma matéria do Estadão, lá no E-Investidor. Nessa matéria aqui, 9 corretoras indicam ações que mais pagam dividendos. E aqui nós vamos verificar como são compostas essas carteiras sugeridas por essas corretoras. Note aqui, eu vou descer até o local onde cada uma faz as suas considerações. Aqui nós temos a Ágora, que ela propõe essa carteira aqui, com essa composição. E realmente são ações pagadoras de dividendos. A questão sempre é essa, será que elas são do momento? A Ambev tem pago bem pouco. Telefônica Brasil paga consistentemente, que é o caso que a gente verifica para o momento. Mas é isso que nós levamos em consideração na hora em que nós fazemos a nossa carteira? Ou como, por exemplo, esta outra sugestão aqui da Ativa, que difere um pouco. Ela tem Bradesco, BB Seguridade, aqui repete, Telefônica, Taesa também, já tinha na Ágora. Isso é do momento ou a gente analisa o histórico dessas empresas? Eu fiz aqui um comparativo para que você possa ter uma noção. Aqui eu peguei top 8 ações que tem o dividend yield grande
nos 12 meses. Veja aqui, nós temos a Copel aqui, com 23,87%, a CPLE3 no caso. Nós temos também a Copasa aqui com 22,80%. Seguimos aqui com a Vale com 19,01%. Isso só para colocar as três que nós colocamos no início do vídeo, só para demonstrar essas. Mas também você vai encontrar aqui a CESP com 14,79%, a ISA-CETEP TRPL4 com 14,28%. Isto nós estamos considerando os últimos 12 meses. A Taesa, aqui embaixo, com 12,59%, que também é uma das preferidas da rapaziada. Agora, se você considerar o que ocorreu nos últimos 6 anos, talvez você possa ter uma ideia diferente. Então, observe que, por exemplo, em que pese a Copel, neste ano, tenha pago 23,87, a média dela é de 3,23. Em que pese a Copasa tenha pago 22,80, a média dela em 6 anos é de 6,87. A Vale, de 19 é para 1. Aqui, no caso, a Copasa ainda é uma que se enquadra dentro daquela que nos paga, em média, 6% ao mês, que é o nosso patamar de corte para que a gente escolha uma ação. Por outro lado, se você considerar a ISA-CETEP, 5,58 na média dos 6 anos. A CESP, 6,65. A Qualicorp, 5,24. E a Taesa, 6,75. Então, dessas empresas, a que passaria no nosso crivo seriam apenas a Copasa, a CESP e a Taesa. Se nós considerarmos as que mais pagaram neste ano de 2001, e esses dados vêm aqui do AGF+, para que você possa ter a linha de raciocínio na hora de fazer a escolha dessas ações, e não porque às vezes, por estar pagando um dividendo elevado num determinado ano, que a gente acaba comprando, ou que você pode acabar comprando uma ação que ela não tem histórico de pagamento. Então ela vai pagar por um fato não recorrente, e de repente, no ano seguinte você pode acabar, ou nos anos que virão, você pode acabar se frustrando e até se desfazendo, perdendo algum recurso aí que você teve por investimento. Por outro lado, a gente também pode fazer a separação das top 8 ações que fazem o pagamento dos seus dividendos com média nos últimos 6 anos. E aqui as coisas podem mudar um tanto quanto de figura. Observe que o dividendo yield médio pago em 6 anos da Cielo, por exemplo, é de 26,84%, bem superior aos dividend yields que nós vimos das outras empresas, que nós citamos no início do vídeo. No entanto, nos últimos 12 meses, não chegou a 5%. Por outro lado, a BB Seguridade, ela tem uma média de 10,47%. Só que nos últimos 12 meses pagou apenas 5,04%. A metade do que ela está acostumada, menos da metade na realidade. Se você considerar aqui a Paranapanema, observe aqui que as ações, no caso ordinárias, que é essa que tem o final 3, a média dos últimos 6 anos é de 8,66. No entanto, nos últimos 12 meses ela zerou, não fez o pagamento. Mas as ações preferenciais, e aqui você precisa também ter cuidado, fazer essa seleção na hora de fazer a aquisição, de entrar no papel, a média dos últimos 6 anos é de 9,05%, sendo que nos últimos 12 meses foi de 10%. Então ela está abaixo, aliás, nos últimos 12 meses está acima da sua média, mas ela, dá para ver, na média dos últimos 6 anos é uma excelente pagadora de dividendos. Aqui, uma coisa que eu gostaria que você considerasse, que é com relação à CESP. No caso aqui, a CESP 5. A CESP 5, ela tem uma média de 7,96, quase 8. Mas nos últimos 12 meses, a CESP 5 não fez pagamento de dividendos. Se você voltar aqui nas nossas top 8 de dividendos nos últimos 12 meses, você pode ver que a CESP 3, que daí é diferente, é outra, essa aqui é uma ordinária,
A 5 é uma preferencial nível A, ela pagou 14,79 nos últimos 12 meses, mas a média é de 6,65 na CESP 3. Então ela tem um ótimo pagamento, essa que é uma ordinária, nos últimos 12 meses, mas a média é de 6,65. Se nós retornarmos para a nossa tabela de dividendos, as top dos últimos 6 anos, você pode ver que a CESP 5, no caso, que é outra, então agora essa aqui é a preferencial classe A, ela é de 7,96 na média dos 6 anos. No entanto, nos últimos 12 meses, ela não pagou dividendos. Uma outra que a gente vem discutindo bastante aqui no canal, justamente pela última oferta pública, é a AES Brasil, que ela tem uma média de 7,81, mas nos últimos 12 meses pagou apenas 1,92. Se você olhar só pela média dos últimos 12 meses, você não entra nessa ação. O Banco Paine, ele tem uma média de 7,75, mas nos últimos 12 meses ele não fez pagamento de dividendos. E por fim, um dos preferidos da minha carteira, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, eu tenho razões para estar com esse banco aqui, nos últimos 12 meses pagou 8,51, mas a média dele é de 7,70, ou seja, está acima dos 6%, então por isso que ele consta e continua na minha carteira, da mesma forma que a AES Brasil. E além de tudo isso, você que já está acostumado aqui no canal, você sabe que nós fazemos outras considerações além do dividendo propriamente dito. Aqui no caso a gente fez até um comparativo de 5 anos, mas não adianta apenas o dividendo da companhia, não só o distribuído, a média do distribuído nos últimos 5 anos, como um possível dividendo projetado. Nós consideramos vários outros fatores, como o preço sobre o lucro, o preço da ação em relação ao valor patrimonial por ação, o payout médio da companhia, como é que vem crescendo o lucro líquido de maneira composta, numa média composta, como é que vem crescendo a receita da companhia, como é que está o endividamento da companhia, qual é a relação do seu endividamento, das suas dívidas, o total das suas dívidas líquidas em relação ao EBITDA, e se a companhia tem lucro. E por fim a gente sempre avalia o fluxo de caixa. Então logo que chega a época de divulgar os resultados da companhia, os resultados trimestrais, a gente avalia sobre esses aspectos. E aí a gente vai então para aquilo que interessa. Se o preço da ação é suficiente para nos retornar no mínimo 6% como dividendo. E agora, respondendo à pergunta, por que eu não entro? Eu não entro apenas baseado no dividendo. É necessário que todos aqueles outros requisitos estejam compatíveis com os dividendos pagos pela companhia. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu dislike, faça seu comentário. Se você é novo no canal, considere a sua inscrição. Aperte o sininho para receber novos vídeos tão logo eu os tenha postado no canal. Um grande abraço.